Agora ao ilustre João Mação, com o seu ponto prévio. Muito boa noite. Muito obrigado, Luciano. Quero, em primeiro lugar, agradecer esta entrada triunfal do ano de 2023. Cumprimentar aos meus colegas, a equipe da televisão Sucesso e os demais moçambicanos. Eu escolhi o ponto prévio de hoje, a morte do músico moçambicano Alberto Mucheca. Alberto Mucheca é um artista de grande craveira nacional que encontrou a morte que chocou a nós todos moçambicanos. Eu, quando recebi a morte deste ídolo da música moçambicana, chocou-me bastante, porque me lembro que até na passagem do ano dancei algumas músicas do Mucheca. Mas a notícia triste é esta que nos abala, nós os moçambicanos, pela perda exatamente deste ídolo, deste ícone da música moçambicana. Eu estou triste das informações que nos chegam da morte dos nossos artistas em Moçambique. Não é das melhores. Os nossos artistas, aqueles que deram o valor da cultura moçambicana, parece que temos um Estado que desde lá nunca olhou exatamente os nossos artistas. E muitas das vezes esses artistas são levantados depois da morte. Eu parto do princípio, moçambicanos, que nós precisamos de fazer de facto alguma coisa para os nossos artistas. Não deve-se criar um Ministério da Cultura que apenas não olha a questão exatamente dos artistas, da arte que nós temos. E é a razão pela qual que eu, em homenagem, em meu nome pessoal e em nome do meu partido, o Partido Ecologista, somos solidários exatamente a esta morte. Mas que, por outro lado, preciso de trazer um valor acrescentado, porque é preciso o governo de Moçambique, é preciso a associação, olhe para os nossos artistas. Isso me faz lembrar, Luciano Valentim, em junho de 2004, nós tivemos a morte de uma conceituada música, estou a falar da Zaida. A Zaida sofreu muito. E durante o período que a Zaida esteve no hospital, ninguém esteve lá do lado dela. E eu me lembro, em junho, em maio, se memória não me falha, já nos finais, de ter falado na altura com uma apresentadora da Rádio Moçambique, chamava-se Julieta Mussanhane, que apresentava um programa às 17 e tal, não é? Que nós, na altura, estávamos preocupados em querer ir ao Hospital Central de Maputo para dar a solidariedade a Zadan Chongo. E a Rádio Moçambique, na altura, divulgou. Falei também com um jornalista da cultura na altura e também teria colocado, nós como partido fomos. Eu me lembro, cheguei no Hospital Central de Maputo, ali na clínica onde estava de baixa. A Zaida nessa altura era irreconhecível. Chegamos lá, nós demos aquilo que nós poderíamos dar. Mas infelizmente a Zaida foi embora. Não é só a Zaida, eu recordo-me de vários artistas, estou a falar do Eugênio Mucavel, da forma como o Eugênio Mucavel perde a vida. Estou a falar da Verônica Peterson, como morre. E veja só, a Verônica Peterson já estava na lista para ser enterrada na vala comum. Uma senhora descobre ela, ali no Hospital José Macamo, não é? E depois comunicou a algumas pessoas que depois levaram o assunto para a Rádio Moçambique e adiaram o cenário que iriam acontecer de ser enterrado assim de qualquer maneira. Nós assistimos vários artistas nossos em Moçambique que deram, mesmo Fanimfumo,
Todo mundo falou de Fanum Fumo. Naquela altura que ela precisava, é o caso exatamente do Alberto Mucheca. Mucheca, as informações que eu pude colher na manhã de hoje, dizem que ficou muito doente, ninguém de facto olhava para ele. Então, eu queria trazer exatamente este assunto para uma questão de reflexão, porque muitos artistas nossos aqui em Moçambique perderam a vida, aqueles que deram nome, não é? E quando morre, é quando nós começamos a exaltar. Quando eles precisam, ninguém de facto olha para esses artistas. Então eu queria trazer este meu ponto prévio. Tomei conhecimento porque eu queria mesmo saber onde é que vivia o Alberto Mucheca, mas tomei conhecimento que ele vive ali perto do Toyota de Moçambique. Amanhã eu vou para aquela família, e também tomei conhecimento que na quinta-feira vai ser sepultado, haverá o funeral deste artista. Então, queria trazer este assunto porque o Ministério da Cultura tem um papel muito importante. Luciano, eu quero terminando dizendo o seguinte: nós assistimos há bem pouco tempo, quando Moçambique teve a Covid-19. Os artistas vivem da arte. Ninguém olhou, o governo do dia não olhou para os artistas. Muitos artistas ficaram frustrados. Então, é triste quando a gente perde os nossos ícones na situação como está. Quando a gente fala de Mucheca, falamos daqueles embondeiros da grande arte que nós tivemos dentro do nosso país. E eu quero ser solidário com a família Mucheca, quero ser solidário com todos os artistas que tiveram, de facto, a morte, que ninguém olhou para ele quando eles, de facto, precisavam. Muito obrigado. Muito obrigado, Ilustre